se eu colocar dois capacitores unidos por um único fio, esse capacitor equivalente C1 e C2, a gente usa a fórmula da soma dos inversos, que é a fórmula do resistor em paralelo. Porém, se você colocar capacitores em paralelos, você faz a soma direto. SEC é C1 mais C2. Capacitor equivalente é capacitor 1 mais capacitor 2. Só que essa soma do capacitor em paralelo é a fórmula, na realidade, de resistores em série. Então é bem legal que você possa observar os dados do exercício e que você possa identificar se eu estou falando de resistores em série, se é capacitor em série, se é resistor em paralelo ou se é capacitor em paralelo. Às vezes, você vai fazer um exercício, o cara te dá um texto gigante, ele te dá alguma informação, ele te dá alguma dica, e é claro que na hora do desespero, a gente pensa lá no ensino fundamental, poxa, eu vou ler o texto. Se eu ler o texto, eu vou achar a resposta dentro do texto. Vou me dar bem na prova do Enem. Ih, vai ser moleza. Vou te contar. Infelizmente, é bem raro disso acontecer. Às vezes o texto é só para criar uma contextualização de um assunto, por exemplo, o armazenamento de carga elétrica, para levar isso para o seu cotidiano. Porque às vezes, quando o estudante não sabe do que está estudando, ele vai falar: o que é isso? Não sei nem o que é isso. Para que eu tenho que estudar isso? Eu não entendi nada. Ele tem um orgulho danado em não saber. Então, o que o concurso vai fazer? Ele vai colocar um texto gigante te mostrando a contextualização do fato, como aquilo aplica dentro do seu próprio cotidiano. Aí, depois de vir com um texto gigante, que você já leu várias linhas, ele pode colocar para você uma figura, uma representação. Por exemplo, como essa aqui. Você tem duas retas paralelas e essas duas retas paralelas, em cada uma é composta um capacitor. E aí o cara quer saber, sabe o quê? O valor da sua própria energia. E aí fica a seu critério se eu vou usar Q vezes U dividido por 2 ou se eu vou utilizar C vezes U ao quadrado dividido por 2. Você vai escolher. Agora, é claro que às vezes a oportunidade de escolher gera até uma certa confusão. Só queria deixar muito claro para você que esses dois capacitores estão sendo colocados em paralelos. E quando eu tiver capacitores em paralelo, eu vou simplesmente colocar a soma desses caras. Então, a capacitância equivalente será a soma do capacitor 1 mais o capacitor 2. E olha, sem que a gente se esqueça, mili significa 10 elevado a menos 3. Micro significa 10 elevado a menos 6. Nano significa 10 elevado a menos 9. E pico significa 10 elevado a menos 12. Ele não vai avisar para você essa parada aqui. Então, ó, foca aqui nessa informação e armazena ela no teu cérebro, beleza? Quando eu digo aqui o capacitor equivalente, capacitor C1 está valendo 2 microfarad. Micro é 10 elevado a menos 6. Então vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 6. Capacitor 2 está valendo 3 microfarad.
Isso é 3 vezes 10 elevado a menos 6. Portanto, o capacitor equivalente, vou somar o 2 mais 3, isso ficou 5 vezes 10 elevado a menos 6 farad, ou simplesmente 5 microfarad. Só que é o seguinte, a bateria tem uma tensão elétrica, tem uma DDP, uma diferença de potencial, que está valendo quanto? 20 volts. Se você quiser achar a carga elétrica, você vai usar aqui, ó, o C multiplica por U, você acha a carga elétrica. Ou então você vem aqui direto. A energia elétrica é C vezes U elevado ao quadrado sobre 2. É um circuito simples, onde necessariamente está havendo consumo de energia. E disso aí não adianta. Quanto mais a sociedade avançar, mais energia nós iremos consumir, beleza?